Olá, bem-vindo ao meu curso Como Montar um Currículo que o deixará preparado para uma entrevista. Eu quero apresentar para vocês um método que eu aplico já há alguns anos com vários clientes e eu tive a satisfação de ver muita gente tendo excelentes resultados com essa apresentação de currículo. A gente busca nessa construção, você vai ver no detalhe, não simplesmente construir um documento, é um método profundamente reflexivo que ele passa por uma análise muito forte em relação aos seus recursos e às suas competências. Portanto, na medida em que você for construindo o currículo com base nesse método, você vai revisitar as suas conquistas, aquilo que você já realizou e vai fazer sempre associações com as competências que você dispõe, que você tem, que você já aplicou e os resultados que você já obteve. Cada vez mais consciente dos recursos que você tem, das competências que você tem. E isso é fundamental na hora da entrevista. Eu vejo muita gente orientando como que o candidato deve se portar numa entrevista, o que ele deve responder. Eu penso que o que nós devemos fazer para ajudar as pessoas a aumentarem as suas oportunidades em relação às conquistas de novos empregos é ajudar as pessoas a cada vez mais terem consciência dos recursos que têm para que no momento da entrevista elas possam ser elas mesmas, mas porém de uma forma muito mais consciente, onde ela possa responder com base nos seus próprios recursos, mas com conteúdo, com convicção, tirando aquela resposta de dentro dela e não fabricando uma resposta. Durante o exercício de um currículo, da montagem de um currículo, usando esse método que eu vou apresentar nesse treinamento, você vai ficar impressionado em relação à percepção que você vai ter em relação a você mesmo. Você vai perceber que vai enriquecer demais a sua percepção em relação à sua trajetória profissional, às suas conquistas, aos recursos que você dispõe. De novo eu reforço, quando isso está introjetado, quando você passa a ter essa consciência, isso está claro na sua mente, você automaticamente vai passar isso na entrevista de uma forma absolutamente natural. Você pode ver que no início, antes de você começar a usar o método, você vai ter um nível de informação em relação à sua própria trajetória infinitamente inferior ao que você vai ter ao final do treinamento. Eu costumo perguntar para os meus clientes sobre uma determinada passagem dele na carreira e eu pergunto, que contribuição você teve nesta passagem? Ele me traz meia frase sobre aquela contribuição. Aí eu começo a estimular a ele a buscar, através de uma linha de raciocínio, o histórico do que ocorreu. Ele começa a trazer à tona um mundo de informações que estavam lá dentro dele, mas que estavam completamente escondidas, abafadas e ele não acessava. Portanto, numa entrevista, muito mais importante é você ter em sua mente de forma clara, disponível, aquilo que é o seu histórico, do que você ensaiar o que deve e o que não deve falar. Ok? Vamos iniciar o curso, espero que você tenha uma experiência realmente muito enriquecedora e que você consiga, com esse método, com seu novo currículo, conquistar o espaço no mercado que você merece e que você necessita. Boa sorte, muito sucesso para você.